Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo de Física 1 e eu estou aqui para dar sequência ao nosso conteúdo. Bom, e o tema de hoje é termologia, que se encontra no módulo 4 do material de vocês do Bernoulli. Tudo bem? Nós sabemos que a termologia é um assunto longo, pois ela se divide em 5 partes. A primeira parte, termometria, que é o estudo da temperatura, que é o tema da aula de hoje. A segunda parte, dilatação térmica. A terceira parte, calorimetria. A quarta parte, gases perfeitos. E a quinta e última parte é o estudo da termodinâmica. Então a termologia realmente é um tema bastante longo. Bom, então nós vamos começar com a termometria, tudo bem? A termometria, pessoal, é o estudo exclusivo da temperatura. O que nós iremos aprender neste assunto? O conceito de temperatura, a lei zero da termodinâmica, as escalas termométricas, as conversões e as variações de temperatura. Tudo bem? Vamos lá então, que a gente vai ser bem breve, porque esse tema é bem facinho, né? Bom, o primeiro conceito que aparece no estudo da termometria é exatamente o significado da grandeza temperatura. Temperatura é a grandeza escalar associada à agitação térmica das partículas de um corpo. O que isso quer dizer? Quanto maior a agitação das partículas de um corpo, maior é a temperatura. Quanto menor a agitação das partículas de um corpo, menor é a temperatura. Então é um conceito bastante simples, né? Então, maior agitação, maior temperatura. Menor agitação, menor temperatura. Tudo bem? Dando sequência ao próximo slide. O zero absoluto, pessoal, é a menor temperatura teoricamente possível. Seu valor nas escalas Celsius e Kelvin são, respectivamente, menos 273 graus Celsius e 0 Kelvin. O zero absoluto é uma temperatura teórica, porque no zero absoluto as partículas estariam completamente em repouso, o que é impossível. Não existe um mundo estático completamente em repouso, mesmo sendo microscopicamente falando. Dando sequência, nós temos algumas curiosidades. A temperatura mais alta já registrada no mundo aconteceu no Vale da Morte, um deserto localizado no leste da Califórnia, nos Estados Unidos. Por lá, a temperatura atmosférica mais alta chegou a 56 graus Celsius. Muito quente, né? Aqui em Uberlândia, quando chega a 33 graus Celsius, o pessoal fica praticamente sem roupa, né? Porque não suporta o calor, não é isso? Imagina então 56 graus Celsius. No planeta Terra, a menor temperatura que se tem conhecimento foi de menos 89,2 graus Celsius em Vostok, estação russa na Antártida, localizada próximo ao Polo Sul. Menos 89,2 graus Celsius é muito frio, né? Aqui em Uberlândia, quando chega a 5 graus Celsius, raramente chega, as pessoas colocam 3, 4 blusas, né? Agora imagina menos 89,2 graus Celsius. Não dá, realmente é muito frio. Dando sequência, próximo slide. Aqui nós temos um termômetro, né? Um termômetro clínico, que é muito usado nos hospitais, na medicina, onde nós temos as marcações que indicam as temperaturas. O fluido é o mercúrio, né, pessoal? É o mercúrio. O bulbo, ele é feito de metal e é um reservatório que contém o mercúrio. Então, ó, aqui nós temos um tubo capilar por onde o mercúrio percorre, indicando os valores numéricos de temperatura. Para cada temperatura, nós temos uma altura diferente no interior deste termômetro. Então vamos lá. Analisando este termômetro,
nós temos uma substância muito importante aqui. Qual é? O mercúrio. O mercúrio faz o papel de substância termométrica. Tudo bem? E à medida que a temperatura vai aumentando, o comprimento da altura da coluna de mercúrio assume valores numéricos diferentes. Bom, então quer dizer que o comprimento da coluna de mercúrio é aquilo que muda, que varia com a temperatura. É o que nós chamamos então de grandeza termométrica. A grandeza termométrica é aquilo que é sensível à temperatura. É aquilo que se modifica em função das variações de temperatura. Tudo bem? Então aqui nós temos o termômetro clínico. Substância termométrica, mercúrio, não é? E grandeza termométrica é o comprimento da altura da coluna de mercúrio no interior do termômetro, lá no tubo capilar, que é extremamente fininho. Tudo bem? Dando sequência, pessoal, a lei zero da termodinâmica ela é muito simples, né? A gente vai passar bem rápido por ela porque é de fácil compreensão. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, e o corpo B, em equilíbrio térmico com o corpo C, então nós podemos dizer que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C. Vejam bem, estar em equilíbrio térmico significa o quê? Estar à mesma temperatura. Então aqui nós temos o A em equilíbrio térmico com o B, ambos na mesma temperatura. Logo na sequência, nós temos o B em equilíbrio térmico com o C, ambos na mesma temperatura. Automaticamente eu posso dizer então que o A estará em equilíbrio térmico com o C na mesma temperatura. Bem tranquilo, a lei zero da termodinâmica, né? Dando sequência, pessoal, como é feita a calibração de um termômetro? Bem simples. Pega um recipiente contendo gelo fundente, ou seja, uma mistura de água e gelo a 0 graus Celsius, certo? Um outro recipiente contendo água fervendo. Coloca o termômetro no interior do recipiente contendo água e gelo. O termômetro vai registrar uma certa temperatura, uma certa indicação lá, né? Você vai lá e adota um valor para essa indicação. Colocando o termômetro na água em ebulição, você vai adotar o mesmo procedimento. Vai aparecer lá uma certa temperatura, uma certa indicação lá no alto. Você vai lá e atribui um valor a essa indicação. Como que o Celsius fez isso, Fahrenheit, o Kelvin? Como que eles calibraram o seu termômetro? Vamos dar uma verificada nisso? A escala Celsius, vamos lá? Celsius adotou para o ponto de fusão do gelo o valor 0 graus Celsius. E para o ponto de ebulição da água, ele adotou o valor de 100 graus Celsius. Na escala Celsius, do ponto de fusão do gelo até o ponto de ebulição da água, que são esses dois pontos fixos, né? Nós temos aí 100 divisões, certo? Escala Celsius. A escala Fahrenheit fez o seguinte: adotou para o ponto de fusão do gelo 32 graus Fahrenheit e para o ponto de ebulição da água 212 graus Fahrenheit. Observe que na escala Fahrenheit, do ponto de fusão do gelo até o ponto de ebulição da água, que nós chamamos também de ponto do vapor, nós temos aí um total de 180 divisões. Então quer dizer que a escala Fahrenheit possui mais divisões do que a escala Celsius. Dando sequência, o que Kelvin fez? Bom, ele adotou para o ponto de fusão do gelo 273 Kelvin e para o ponto de ebulição da água 373 Kelvin. Observe que entre esses dois pontos fixos nós temos um total de 100 divisões. Tudo bem? Tranquilo, né? Dando sequência,
Agora a gente pode fazer o seguinte: montar uma equação que permite o quê? A conversão de temperatura de uma escala para outra escala. Então a gente vai colocar aqui as três juntas, né? A escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, com seus respectivos valores para o ponto de fusão do gelo, certo? A Celsius marca 0 graus Celsius, a Fahrenheit 32 graus Fahrenheit e a Kelvin 273 Kelvin. Isso para o ponto de fusão do gelo. Para o ponto de ebulição da água, nós temos respectivamente os valores 100, 212 e 373, respectivamente, nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bom, então eu vou pegar um valor intermediário de temperatura nas três escalas aqui, né, e vou chamá-los de TC, TF e TK, e fazer uma proporção entre essas medidas, certo? Essa proporção é bem fácil fazer, né, pessoal? Dá uma olhadinha lá. Vou fazer a proporção aqui para vocês, ó. TC menos 0 está para 100 menos 0. Assim como, do outro lado, TF menos 32 está para 212 menos 32. Assim como TK menos 273 está para 373 menos 273. Está aqui embaixo a equação. A gente pode dar uma melhorada aqui, olha o que sobrou. TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180, que é igual a TK menos 273 sobre 100. Simplificando os denominadores por 20, chegaremos à fórmula simplificada relacionando as três escalas. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Essa equação permite você determinar o quê? Ela permite você fazer a conversão de temperatura de uma escala para outra escala. Por exemplo, suponhamos que eu queira converter o quê? 104 graus Fahrenheit para a escala Celsius. Bom, eu vou ignorar a última parte da equação que envolve Kelvin, ela não me interessa, e vou trabalhar somente com as duas primeiras partes, ó, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. No lugar do TF eu coloco 104, faço as continhas e vou determinar o valor de 104 graus Fahrenheit na escala Celsius, que por sinal daria 40 graus Celsius, que eu já decorei, tá? Mas você não tem que decorar não, isso aí é porque os cabelos já ficaram brancos, né, de tanto a gente conhecer esses valores numéricos aí, tá bom? Aliás, mentira, eu não tenho cabelo branco não, hein? É brincadeira, pessoal, não leva a sério não. Dando sequência, nós temos também uma relação importante para variações de temperatura. Converter temperatura é uma coisa, converter variações de temperatura é outra, tá bom? Então aqui nós temos as três escalas respectivamente, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Dá uma olhada lá com seus respectivos valores para o ponto de fusão do gelo e para o ponto de ebulição da água. Então vamos lá, a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, com seus respectivos valores para o ponto de fusão do gelo. Depois, os respectivos valores para o ponto de ebulição da água nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vou pegar aqui, pessoal, uma variação de temperatura alfa. Vou chamar de delta TC. Por exemplo, a temperatura variou de 10 até 40 graus Celsius. De 10 até 40 graus Celsius, esse alfa corresponderia o quê? A 30 graus Celsius, que seria uma variação de temperatura na escala Celsius. Vou pegar a mesma variação de temperatura na escala Fahrenheit, vou chamá-la de delta TF, e a mesma variação de temperatura na escala Kelvin, vou chamá-la de delta TK.
Então agora a gente pode fazer uma proporção entre essas variações de temperaturas ΔTC, ΔTF e ΔTK, comparando com o comprimento todo das escalas termométricas. Dê uma olhada. ΔTC está para 100 menos 0, ou seja, alfa está para beta, porque beta vai de 0 até 100. Então, ΔTC está para 100 menos 0. Assim como ΔTF está para 212 menos 32, que é uma variação que vai de 32 até 212. Assim como ΔTK está para 373 menos 273. Então, melhorando a equação, dê uma olhada na imagem. Nós temos que ΔTC está para 100, assim como ΔTF está para 180, assim como ΔTK está para 100. Bom, simplificando tudo por 20 os denominadores, chegaremos na fórmula simplificada. ΔTC está para 5, assim como ΔTF está para 9, assim como ΔTK está para 5. Observem que as escalas Celsius e Kelvin possuem o mesmo denominador, 5. Quer dizer que ΔTC é igual a ΔTK. O que isso quer dizer, moçada? Que as variações de temperatura na escala Celsius são iguais às variações de temperatura na escala Kelvin. Por exemplo, a temperatura na escala Celsius aumentou 20 graus. Na escala Kelvin vai aumentar 20 Kelvin. Quer dizer que as escalas Celsius e Kelvin possuem temperaturas com valores numéricos diferentes, porém possuem a mesma variação de temperatura. Ou seja, as escalas Celsius e Kelvin possuem as mesmas variações de temperatura. Tudo bem? O que aumenta em uma, aumenta na outra. Tá certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, com essas duas equações, a gente já consegue resolver as questões envolvendo aí a parte de temperatura, que é o começo, é o pontapé inicial da termometria, que é um assunto bastante simples, né? Você não pode confundir temperatura com variações de temperatura, tá bom? Que fique bem claro isso, tá? Bom, então nós temos uma tarefa de casa, não é muita coisa, porque ainda vocês estão envolvidos com o lançamento horizontal e oblíquo, né? Eu passei para vocês aqui meia dúzia de questões. Página 40, as questões 1, 2 e 3. Página 41, as questões 1, 2 e 9. Tudo bem? Então vocês façam essas questões em casa. Caso tenham dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço.